Este programa é livre para todas as idades.
Bom dia a todos. Bom dia, Barretos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós começamos já agradecendo ao grupo de sopro e cordas da Orquestra Municipal de Barretos, cedido nessa manhã pela Prefeitura da Estância Turística de Barretos. Aos músicos eu peço uma salva de palmas. Muito obrigada por deixar a nossa manhã tão mais festiva, tão mais alegre. Em nome da Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, 7ª Subseção de Barretos, triênio 2022-2024, nós damos as boas-vindas e eu agradeço a presença de cada um de vocês. Hoje, 11 de agosto, celebramos os 90 anos da instalação da 7ª Subseção de Barretos da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma data que marca não só a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, mas também várias regionais. E, entre elas, nós temos a honra de ter a nossa contando essa história. É uma conquista histórica para a defesa da cidadania, da democracia e também do devido processo legal. Nós, mais uma vez, agradecemos a presença de todos e passamos agora a apresentação da nossa mesa, que representa todos vocês nesta manhã. Apresento aqui a ilustríssima senhora doutora Arani Scarpellini Prioli Lapsarella, presidente da 7ª Subseção de Barretos da Ordem dos Advogados do Brasil, que preside essa cerimônia. Passo também a apresentação da doutora Patrícia Helena de Ávila Jacinto, procuradora municipal, que nesta oportunidade representa a prefeita Paula Lemos. Apresento o doutor Chafei Ansei Neto, vereador desta casa, representando o Poder Legislativo. Doutor Samir Abrão, representando na oportunidade todos os ex-presidentes que passaram pela 7ª Subseção da OAB Barretos. Ilustríssimo senhor doutor Fabiano Reis de Carvalho, conselheiro estadual da Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, que também celebra seus 90 anos em 2022. À mesa, eu peço uma salva de palmas. E aqui nós passamos a agradecer e registrar as presenças nesta manhã. Dr. Roberto Arutin, ex-presidente da OAB Barretos, Dr. Renato de Souza Santana, também presidente da OAB Barretos, sendo que, vamos falar os anos, Dr. Roberto Arutin, de 2004 a 2006, Dr. Renato Santana, de 2006 a 2007, Dr. Júlio Eduardo Samara, ex-presidente da OAB, de 2007 a 2009, Dr. Merrege Najim Neto, hoje representado por Dr. Danilo Serrano, de 2010 a 2012, doutora Luciana Ribeiro Pena Peguim, presidente da subseção de 2012 a 2012, Dr. Gerson Luiz Alves de Lima, presidente da OAB de 2013 a 2015, doutora Letícia de Oliveira Catani Ferreira, presidente de 2016 a 2018, Dr. Belisário Rosa Leite Neto, presidente de 2019 a 2021, mandato que antecede o atual. Agradecemos também a presença do Dr. Leandro da Silva Varenga, que nesta oportunidade representa o Dr. Ângelo Antônio Davis de Oliveira Nunes, reitor do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, a nossa Unifeb. Dr. Carlos Prioli Lapsarella, delegado de polícia aposentado, que nos honra com a sua presença. Dr. Edson João Guilhem, delegado de polícia aposentado e advogado na ativa. Dr. Dácio Abrão Nacle Júnior, que nesta manhã representa doutora Vera Sônia Abrão, nossa homenageada. Dr. Chade Rezec Neto, diretor do Colégio Barretos e ex-vereador de Barretos. Doutora Cassiane de Melo Fernandes, coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. A todos vocês, nós agradecemos muito a presença. E agora convido todos para que, de pé, acompanhem a execução do hino nacional e do hino de Barretos.
sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as sarasdoura, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas do zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Podem sentar, ficar à vontade. Nós, mais uma vez, agradecemos ao conjunto de cordas e sopros da Orquestra Municipal de Barretos, cedido nessa manhã pela Prefeitura da Estância Turística de Barretos. Fiquem bastante à vontade para se retirar sob o aplauso das pessoas. Eu convido agora a ilustríssima senhora doutora Arani Maria Scarpellini Priori Lapsarella, presidente da 7ª subseção de Barretos da Ordem dos Advogados do Brasil, para que proceda a abertura oficial e solene desta sessão em homenagem aos 90 anos da 7ª subseção de Barretos e em homenagem ao Dia do Advogado e da Advogada. Esta solenidade em homenagem aos 90 anos da 7ª subseção de Barretos, em homenagem ao Dia do Advogado e da Advogada. Muito obrigada. Bem, eu registro também a presença do Dr. Chad Rezec Neto, que é da Comissão Especial de Ensino Jurídico e relator da Comissão de Ética da OAB São Paulo. Convido agora para que faça uso da palavra o ilustríssimo senhor Dr. José Carlos Gazeta da Costa Júnior para uma homenagem à advocacia barretense em nome desta diretoria, a diretoria do triênio 2022-2024 da 7ª subseção de Barretos da Ordem dos Advogados do Brasil. Ilustríssima senhora presidente, doutora Arani, da nossa 7ª subseção, ilustríssima senhora doutora Patrícia Jacinto, representante da nossa prefeita, Paula Lemos, ilustríssimo senhor doutor Chafei Ansei, representante do Poder Legislativo, colega advogado, da qual aproveito a oportunidade para, mais uma vez, agradecer pela iniciativa que teve, pela feliz iniciativa que teve, por eternizar o nome do nosso querido Dr. Otávio Alves Garcia no Fórum da Comarca de Barretos. Meus parabéns, Dr. Chafei. Ilustríssimo senhor Dr. Samir Abrão, nosso ex-presidente, decano, ex-presidente da 7ª subseção, da qual cumprimento todos os homenageados nessa manhã. Ilustríssimo senhor Dr. Fabiano Reis de Carvalho, nosso conselheiro estadual,
representante da nossa presidente, Patrícia Vanzolin, caros colegas, senhoras e senhores, bom dia a todos. Coube a mim a elevada honra de falar em nome da diretoria da 7ª Subseção nesse dia memorável para a advocacia barretense, onde temos a oportunidade de reverenciar aqueles que, como vossas excelências, emprestam credibilidade e dignificam a nossa amada profissão. Escreve-se nessa hora mais uma página na gloriosa história da nonagenária Ordem dos Advogados do Brasil, 7ª Subseção. Há quase 2 séculos, quando a Lei de 11 de agosto de 1827 foi sancionada por Dom Pedro I, criando os cursos jurídicos no Brasil, começava a ser escrita a história de grandeza e independência da advocacia no Brasil. A cultura jurídica ajudou a consolidar as instituições de Estado, as liberdades e os direitos do povo brasileiro. Todas as grandes causas da vida brasileira, da abolição à proclamação, foram endossadas pelos bacharéis em direito. Essa tradição de luta da advocacia foi mantida com a criação da OAB em 1930, e, em especial, a nossa 7ª Subseção em março de 1932. A Ordem dos Advogados do Brasil é resultado de uma obra coletiva, necessária para construir a sociedade democrática. Nos 90 anos de existência da OAB 7ª Subseção, trilhamos caminhos cheios de reta, de curvas, subidas e até despenhadeiros, mas nunca caímos, graças à coragem de expressar em todos os momentos pensamentos libertários independentes, sem cores partidárias, sem vinculações ideológicas, que não fosse o comprometimento com a Constituição. A OAB, como tribuna da sociedade, estatutariamente comprometida com a defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição e das liberdades civis, cabe o papel de cobrar aos agentes públicos o cumprimento do dever, mantendo-se distante de governos e em sintonia com a população. Nossa Bíblia é a Constituição e o ordenamento dela decorrente. É bem verdade que a Carta Constitucional de 88, nesses quase 35 anos de vigência, não acabou com o fosso entre o texto legal e o mundo real. Qual brasileiro nunca se deparou com ironias sobre a distância entre a teoria, o que está no papel, e a prática? Diante dessa realidade que nos rodeia, nos inquieta, nos preocupa, nos atinge, nos mobiliza, abre-se para nós, advogados e advogadas, uma perspectiva no nosso ofício, no nosso compromisso com a sociedade, na nossa luta pelo respeito humano, na nossa atenção contínua, não só quanto à aplicação da lei, mas quanto à efetiva distribuição da justiça. Por isso, nossa mobilização para a plena concretização da democracia procura garantir não somente um convívio social, mas um convívio social justo, com engajamento da sociedade em defesa dos seus valores sociais. Nosso desafio, e não apenas da OAB, mas de todos os setores da sociedade organizada civil, é fazer com que o Brasil comece a dar conteúdo a 2 palavras vitais para a preservação da dignidade da pessoa humana: justiça e cidadania. A promoção da justiça não nos deixa envelhecer, pois sempre impõe a construção de uma sociedade nova. Traz a confrontação positiva das tendências sociais e a confrontações positivas das tendências sociais, a fim de possibilitar as mudanças necessárias à ordem jurídica. Porém, a justiça legitima o direito e não se conforma com a aparência de legalidade. A justiça, sim, atualiza o direito e, ao mesmo tempo, constitui o elo com o futuro. Ela não é tarefa solitária, é uma tarefa coletiva. Por sua vez, a cidadania, como conquista dos atores sociais, é o resultado da consciência política e da participação efetiva na luta para a construção de estruturas sociais justas. Esse esforço coletivo concretiza-se na Constituição, que é, de certo modo, um tratado de ética e justiça que os cidadãos e cidadãs escrevem, assinam e cumprem no seio da comunidade política. O sociólogo Edgar Morin destaca que podemos não chegar ao melhor dos mundos, mas a um mundo melhor. Sem dúvida, no mundo atual que nos rodeia, outro mundo justo é possível e cabe a nós torná-lo possível. Como reflexão acerca da nossa caminhada, invoco as extraordinárias palavras de Eduardo Galeano para termos sempre aninhado em nossos corações a esperança, a beleza da esperança em um mundo melhor. Diz Galeano, abre aspas,
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para nunca deixarmos de caminhar. Advogadas e advogados, nunca deixemos de sonhar e caminhar. Nessa estrada, o advogado é o guardião das liberdades. Seu ofício combate as injustiças. Seu dever a proteção da pessoa humana. A valorização do advogado e o respeito às suas prerrogativas profissionais são indispensáveis ao fortalecimento do cidadão. O papel do advogado não é acobertar o crime ou patrocinar a impunidade, mas pleitear direito em juízo, garantir o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, buscar aos seus clientes, independentemente da conduta, um julgamento justo. A exemplo de outras profissões, como juízes, promotores, jornalistas, arquitetos, advogados e etc., infelizmente também temos exceções em nossos quadros, que ignoram a base ética sobre o qual está edificada a profissão. A estes nunca serão. Neste 11 de agosto, dia da advocacia, é preciso celebrar o trabalho dos advogados e advogadas que, com probidade, ética, destemor, lealdade, se empenham todos os dias para a aplicação da lei, zelando pelo fim do abismo entre o texto e a prática. Caros colegas advogadas e advogados ora homenageados, engalana-se a OAB barretense por tê-los registrado em seus quadros. Vossas excelências, ao longo do tempo, souberam dar exemplos de virtude, honestidade, amor ao estudo e crença na justiça. Profissionais de grande envergadura, como vossas excelências, que demonstram que o tempo passado lhes deu experiência, mas não lhes entibiou o ânimo de continuar lutando em busca pelo direito para transformá-lo em justiça. Orgulhosamente nos faz lembrar das palavras de Bertolt Brecht, abre aspas, alguns homens lutam um dia e são bons, outros lutam um ano e são melhores, mas os que lutam a vida toda são imprescindíveis. Fecha aspas. Com o mesmo apreço e admiração, saúdo todas as advogadas e advogados que contribuíram para o engrandecimento da nossa 7ª subseção. Bem aqueles que hoje repousam no Oriente Eterno, e o faço nas saudosas lembranças dos doutores Pedro da Silva Pereira, primeiro presidente da nossa 7ª subseção, Pedro Eduardo de Godoy, Atair Rios, Aloísio Marcondes, Luiz Jorge, Calil Salles, Melik Zaiden Gerardi, João Bosco Alves, Abdo Alamar, Nelson Abdala, Otávio Alves Garcia, Zaiden Gerardi Neto e Valdomiro Issa Samara. Caminhando para encerrar, peço licença para tomar por empréstimo as palavras de Gonçalves Dias, parte do poema Canção dos Tamoios, que a todos nós poderíamos adotar como divisa. Diz o poeta, abre aspas, não chore, meu filho, não chores que a vida é luta rinhada. Viver é lutar. A vida é combate que aos fracos abate e aos fortes e bravos só pode exaltar. Fecha aspas. Rogo a Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, que lhes dê força para manterem ígidos, cultuando o primado do direito e prosseguindo nas vossas jornadas, para proclamarem sempre que é uma honra ser advogado. Parabéns a todos, advogados e advogadas. Muito obrigado. Nós convidamos agora a diretoria do triênio 2022-2024 da 7ª subseção de Barretos, Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje celebra seus 90 anos, para que se dirijam aqui à frente para que nós possamos iniciar as homenagens aos decanos. Convido aqui à frente, além da doutora Arani, que eu peço que desça, a doutora Priscila Sanches Salviano de Oliveira, vice-presidente, o doutor José Carlos Gazeta da Costa Júnior, secretário-geral, doutor Márcio Antônio Domingues, secretário adjunto, e o doutor Antônio Carlos de Almeida, tesoureiro.
E para receber o reconhecimento como advogado inscrito na 7ª subseção de Barretos da Ordem dos Advogados do Brasil, há 54 anos, como advogado decano nesta manhã, eu convido, representando o Dr. Roberto Arutin, por favor, aqui na frente, uma vez que ele, pela fragilidade em sua saúde, não pôde estar presente, mas ficou extremamente emocionado com a homenagem. Recebemos uma mensagem de seu filho dizendo, inclusive, que até por conta da homenagem, a saúde dele ficou ainda mais frágil pela emoção que ele passou. E eu peço uma salva de palmas. Roberto Arutin vai receber no lugar do doutor Antônio Custódio Sabino, 54 anos, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E para receber o reconhecimento como advogada inscrita na 7ª subseção de Barretos da Ordem dos Advogados do Brasil, inscrita há 49 anos, advogada decana, aqui representada pelo seu sobrinho, que eu convido aqui na frente, Dr. Dácio Abrão Nacli. Homenageamos ela, que também está com uma fragilidade na saúde, doutora Vera Sônia Abrão. Podem sentar. Que o reconhecimento a esses 2 decanos se estenda a todos os profissionais do direito nesta manhã. E agora nós passamos a um outro reconhecimento, o reconhecimento da diretoria da 7ª subseção aos presidentes. Há uma polêmica se são ex-presidentes ou presidente do mandato do ano em que estiveram à frente da OAB. Então, eu convido aqui o Dr. José Carlos Gazeta da Costa Júnior para que faça a entrega ao presidente Dr. Samir Abrão, que recebe uma homenagem como presidente que passou pela 7ª subseção da OAB. Ali na frente, por favor, doutor. E nós temos uma mensagem a todos os nossos homenageados, aos operadores do direito que, com sua dedicação, comprometimento e responsabilidade, contribuem para uma sociedade mais justa e feliz. Todos vão receber uma singela homenagem, e singela segundo ela, da diretora de vendas independente da marca Mary Kay, a Josi Lemos, que está aqui presente, servidora desta casa, e que homenageia todos com um mimo. Convido agora o doutor Danilo Henrique Nunes para que faça a entrega ao presidente da OAB nos anos 2004 a 2006, doutor Roberto Arutin.
Convido agora o doutor Fabiano Reis de Carvalho para que proceda a entrega ao presidente da 7ª subseção nos anos de 8 de 2006 a 12 de 2006, doutor Renato de Souza Santana. Convido agora o doutor Antônio Carlos Ferreira de Almeida para que proceda a entrega ao presidente da OAB da 7ª subseção nos anos de 2007 a 2009, ao doutor Júlio Eduardo Haddad Samara. Convido a doutora Jussara Freitas para que venha aqui à frente realizar a próxima homenagem. Nós vamos homenagear agora o presidente da 7ª subseção nos anos de 2010 a 2012, doutor Merrige Najim Neto, que não pôde estar presente e pediu para ser representado pelo doutor Danilo Serrano. Convido agora a doutora Cristiane Parreira para que venha aqui à frente realizar a homenagem à primeira mulher a ocupar a presidência da 7ª subseção da OAB Barretos, de abril a dezembro de 2012, doutora Luciana Ribeiro Pena Peguim, acompanhada da Malu. Doutora Arani, por favor, de presidente para presidente. A Malu chega entre hoje e amanhã, gente. A previsão é essa. Ou seja, a qualquer momento ela pode chegar. Convido a doutora Patrícia de Ávila Jacinto para que, em nome da OAB, proceda a entrega e a homenagem ao presidente da 7ª subseção de 2013 a 2015, Dr. Gerson Luiz Alves de Lima. Convido para que proceda a entrega a doutora Priscila Salviano Sanches de Oliveira, nossa vice-presidente, a presidente da OAB 7ª subseção,
dos anos de 2016 a 2018, doutora Letícia de Oliveira Catani Ferreira. Convido o Dr. Márcio Antônio Domingues para que entregue ao presidente da 7ª subseção nos anos de 2019 a 2021, Dr. Belisário Rosa Leite Neto. Convido o Dr. Chafei Ansei Neto para que faça a próxima entrega a, por fim, atual presidente da 7ª subseção, doutora Arani Maria Scarpellini Prioli Lapsirella, que recebe em nome de todos os advogados. E agora, para que faça uso da palavra em nome de todos os ex-presidentes, ou seja, de todos os advogados que passaram pela presidência da 7ª subseção, convido para o microfone Dr. Samir Abrão. Ilustríssima senhora doutora Arani, digna presidente da subseção, 7ª subseção. Ilustríssimo colega e nobre edil Chafei, representando o Poder Legislativo. Ilustríssima senhora doutora Patrícia, representando nosso Poder Executivo. Ilustríssimo senhor doutor Fabiano Reis Carvalho, representando a nossa seccional. Confesso que ouvir a palavra decano para mim hoje foi bastante interessante, mas muito confortável, muito confortável. Outrora, as palavras vinham de improviso, mas com o passar dos anos, a emoção atropela a razão e faz com que a gente possa esquecer algumas considerações, algumas ponderações. Por isso, resolvi escrever algumas linhas. Vai ser rápido, viu, meus colegas? Inicialmente, permita-me me apresentar. Me chamo Samir Abrão, sou advogado da turma de 79, pela FADIR, São José do Rio Preto. Integro o quadro de advogados da Gerais de Advogados Associados, hoje Abrão Vilela e Carvalho, antigo escritório Médicos em Gerais, de onde sou oriundo. É que quando me inscrevi na ordem, sob o número 57854,
isto é, em 1980, a 7ª subsecção era composta de apenas 90 advogados, sendo que deles apenas a metade exercia a profissão. Já quando me elegeram presidente, éramos em 180, e de igual forma, somente a metade exercia a profissão. Hoje, somos em 1.200 inscritos, conforme informações que me foram passadas. E é perfeitamente possível e concebível que muitos não me conheçam. Fiquei bastante lisonjeado ao receber o convite para falar em nome dos ex-presidentes e estou muito honrado em poder fazê-lo, principalmente numa data em que comemoramos a fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Dos ex-presidentes. A nossa instituição, que é uma entidade eminentemente classista, e isto é por demais sabido, não havia estabelecido ainda em Barretos, porquanto pertencíamos à 6ª subsecção, localizada na cidade de Jaboticabal, até que, em 1933, foi criada a nossa 7ª subsecção. Dos seus 17 ex-presidentes, passo agora a nominá-los: Dr. Pedro da Silva Pereira, Dr. Atair Rios, Dr. Pedro Eduardo Godoy Pereira, Dr. Aloysio Marcondes Barbosa Ferreira, Dr. Luiz Jorge, Dr. Calil Salles, Dr. Mélix Aiden Gerage, Dr. João Bosco Alves, Dr. Roberto Arutim, Dr. Renato de Souza Santana, Dr. Júlio Eduardo Haddad Samara, Dr. Merges Neto, Dr. Luciana Ribeiro Pena, Dr. Gerson Luiz Alves de Lima, Dr. Letícia de Oliveira Catani Ferreira e Dr. Belisário Rosa Leite Neto. Tive o prazer de conviver com 15 deles e assinalo que todos, sem exceção, deram uma parcela de contribuição para a nossa subsecção, cada um a seu modo, enaltecendo e defendendo a classe. Tomando por base o meu mandato, onde fui ombreado pelos colegas Júlio Samara, o saudoso Gilson Vilela Vicentim, Orson Oliveira e Samir Rameres, tenho a certeza que cada um dos ex-presidentes exerceu o seu munus com prazer e não como uma fadiga, visando o bem-estar dos colegas, tanto no profissional como no social e até porque também no entretenimento. Lembro com saudades da UAB, entidade que me proporcionou muito ensino, quando exerci o cargo de presidente dessa subsecção, quando participei por várias vezes da Comissão de Ética e Disciplina, e também, por que não dizer, quando por 3 anos consecutivos, fui relator da 4ª turma recursal ao Tribunal de Ética e Disciplina. Ressalto também que os Jogos dos Liberais deixaram saudades. Por isso, volto a lhes dizer, valeu a pena. Dos homenageados, no que se refere a eles, o Dr. Custódio Sabino e a doutora Vera Sânia Abrão, o meu mais profundo respeito. O Custódio, além de colega exemplar, é meu padrinho de ordem maçônica. E a Vera, que carrega o mesmo nome, não é minha parente consanguínea, mas pela nossa ancestralidade, com certeza temos algo em comum. Foi minha vizinha de escritório por vários anos e que a sua linda letra lavrou a ata de minha posse. Tenho a certeza, é mais que merecida essa homenagem, não só pelos longos anos de sacerdócio da advocacia, como também pelas pessoas que são. Por fim, deixo consignado que a nossa subsecção está muito bem representada e que em menos de um ano já está deixando sua marca, com eventos na Casa do Advogado e também, principalmente, com a denominação do Dr. Otávio Alves Garcia no Salão Tribunal do Júri desta comarca. Espero que o ex-presidente João Bosco, de igual forma, em memória, seja homenageado, haja visto que é muito fez pela nossa subsecção. Malgrado não carregue o nome Gerais, sou parte da família e, em seu nome, agradeço ao nobre edil e colega Chafei Ansem por ter ideado e assinado o projeto de lei que dá o nome Zaiden Gerage Neto ao pórtico da entrada da cidade pela Avenida Engenheiro Necker Carvalho de Camargos. Sou grato a todos por terem me ouvido e quero ressaltar, por último, que quando fui presidente, meu filho, Samir Abrão Filho, tinha 14 anos
e hoje meu neto está com essa idade. Muito obrigado. Quebrando um pouco o protocolo, nós passamos agora a uma homenagem surpresa, especial. Afinal de contas, todos os advogados, todas as advogadas aqui presentes, sabem bem que é preciso ter uma boa equipe com quem a gente possa contar para desenvolver o trabalho. Por isso, eu convido agora a presidente da 7ª subseção, doutora Arani, para que faça a entrega de uma homenagem singela à funcionária da casa da subseção, doutora não, né? Já acostumei com doutora, Giane Andréia Ribeiro Carvalho de Oliveira. A Giane está sendo homenageada pelos bons serviços prestados, dedicação dispensada, 36 anos de OAB. Uma dedicação não só à instituição, mas, é claro, a cada uma das advogadas, a cada um dos advogados que nela estão inscritos. E com essa homenagem à Giane, a gente estende a todos os profissionais que se dispõem a trabalhar para que advogadas e advogados possam atuar com tranquilidade e conforto. As colegas conseguiram esconder, Giane? Foi surpresa mesmo, Giane? Parabéns. E eu convido agora para que faça uso da palavra o vereador que representa nesta oportunidade o presidente da Câmara de Barretos, o senhor Paulo Correia, e que é advogado. Convido Dr. Chafei Amsei Neto. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutora Arani. Cumprimento a senhora, presidente da nossa 7ª subseção, em nome de todas as autoridades. Cumprimento o doutor Fabiano Carvalho, meu amigo, em nome da seccional, doutor Samir, doutora Patrícia, em nome da nossa excelentíssima prefeita. Cumprimento os advogados aqui presentes, na pessoa do doutor Roberto Arutim, meu primeiro presidente, e na pessoa da doutora Arani, novamente, que é a atual presidente. Então, eu tenho a honra de ter o doutor Roberto aqui presente e o prazer da Arani, que também minha amiga de longa data. Eu fico muito confortável aqui nessa tribuna hoje. Apesar de estar vereador, eu sou advogado e defendo a nossa classe, sempre que possível, com unhas e dentes. Porque a nossa classe é essencial para a justiça. Nós não temos hierarquia com outras instituições e nós temos a todo momento que tomar o nosso lugar. Muitas vezes nós nos deparamos com algum tipo de coação à prática da advocacia e nós temos uma ordem dos advogados forte que nos representa e que nos dá muito respaldo. Assim como eu já precisei, certa vez, na delegacia de polícia, e o Dr. Júlio Samara, aqui presente, prontamente me socorreu quando um cliente meu não estava tendo seus direitos garantidos. Eu acho que nós, advogados, nós temos a função de equilibrar a balança da justiça. Muitas vezes, as situações são apresentadas de uma forma e é dever da nossa classe trazer um outro lado para que possibilite o julgador tomar a decisão mais certa e mais justa. O advogado, na condução do seu dia a dia, é a voz e a vez da pessoa
da parte mais carente, que muitas vezes é o cidadão. Aquele, principalmente, que não tem condições e é bem assistido por advogados públicos e privados. Vejo aqui, cumprimento também os advogados públicos, a quem externo profundo respeito e admiração. Na função de advogado, nesses quase 17 anos já que eu tenho, me deparei com inúmeras vezes a necessidade de entrar num conflito, e quando você entra na condição só de advogado, você entra, às vezes, enfraquecido. Mas quando você entra na condição de advogado integrante da Ordem dos Advogados do Brasil, você ganha força. A nossa instituição é muito forte, apesar de sofrer alguns ataques, e a maioria deles indevido. Então, eu faço questão de parabenizar todos os advogados presentes, muitos dos quais aqui eu já tive a oportunidade de trabalhar, inclusive o Dr. Gustavo Godoy, aqui, meu parceiro de trabalho, e falar que nós não podemos, em momento algum, perder a galhardia da atuação do dia a dia. Mesmo nas situações mais complexas, o direito do cliente tem que ser preservado. O direito de defesa tem que ser preservado. O direito ao contraditório, de ouvir a outra parte, tem que ser preservado em todas as esferas, seja jurídicas, seja administrativas. Nós temos a função essencial de equilibrar a balança. Então, meus parabéns a todos os advogados. É uma profissão maravilhosa que, com espinhos, como todas as outras, né, nos leva, muitas vezes, a caminhos que jamais imaginamos percorrer. Então, deixo aqui meu fraternal abraço e um especial para a doutora Luciana Pena, nossa primeira presidente mulher, e que está prestes a dar à luz, que venha com muita saúde e que seja muito bem-vinda a esse mundo que está cada dia mais complicado, mas nós temos essa função aí de trazer essas crianças e dar o melhor embasamento para um mundo melhor. Então, muito obrigado a todos, parabéns, doutora Arani, parabéns aos presidentes, parabéns aos serventuários, parabéns a Giane, homenagem mais do que merecida. Estava falando com a Patrícia, sempre nos recebe de braços abertos. Cumprimento a Giane, na pessoa de todos os demais funcionários. E os funcionários da casa, eu cumprimento a Josi, que, apesar de ser aqui vinculada à nossa Câmara Municipal, também é advogada, né, Josi? Empreendedora e advogada. Pessoal, obrigado, bom dia. Convido agora para que faça uso da palavra ele que é conselheiro da OAB São Paulo, na nossa região, Dr. Fabiano Reis de Carvalho. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, ilustríssima senhora presidente, doutora Arani, doutora Patrícia, que representa o Executivo, doutor Chafei, que representa o Legislativo, doutor Samir Abrão, ao qual tive a honra de ser presidido, né? Fui presidido por quase todos aqui, só não está hoje aqui o saudoso doutor João Bosco Alves, que eu tive a honra de acompanhar. Doutor Gerson, que foi meu colega de faculdade, 5 anos de estrada, doutor Júlio. Justa homenagem, só quero dizer isso. Depois desses grandes oradores agora, não sobrou nada para mim ficar falando. Foi uma homenagem muito justa a quem muito fez. Doutora Vera Sano Abrão, quando eu ia pegar o ônibus aqui na praça, eu passava em frente o escritório dela, a casa dela, e ficava um dia, eu vou ser advogado, né? Me tornei, estou aqui hoje representando a todos no conselho, né? É uma honra representá-los, né? E dizer o quê? Que hoje é o dia da democracia, né? E a 7ª subseção e a nossa seccional está de olho na democracia. Assinamos, sim, a Carta em Defesa da Democracia. E precisamos estar todos unidos para defender a democracia, que está em perigo, sim. Quem fala que não, nós estamos. É um momento muito conturbado para a democracia brasileira. E dizer o seguinte, eu não vou falar mais, agradeço a todos. Vamos passar para o final para a nossa presidente.
Convido agora para que fale em nome de toda a diretoria a presidente da 7ª subseção OAB Barretos, doutora Arani Maria Scarpellini Priori Lapsarella. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, doutor Chafei, representando o Legislativo, doutora Patrícia, representando o Executivo, doutor Fabiano, representando a nossa seccional de São Paulo, doutor Samir, representando todos os homenageados e homenageadas. Esse é um dia muito especial, e ele é tão especial que a gente precisa começar agradecendo. Aproveito também para, no nome do doutor Osvânio, cumprimentar todos os advogados, em nome da doutora Letícia, cumprimentar todas as advogadas presentes, e, na pessoa do meu pai, cumprimentar todos os demais presentes que estão aqui prestigiando esse evento, esse dia tão importante para a nossa advocacia. Primeiro, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, cada um dentro da sua crença, da sua religiosidade, por estarmos aqui hoje. Pela nossa vida e por podermos advogar, por podermos combater, exercer o bom combate. Agradecer aos colaboradores e às colaboradoras da OAB, em nome da Giane, nossa homenageada, por todo o trabalho, por toda a dedicação de cada uma de vocês, cada um de vocês. Vocês fazem a máquina girar, vocês dão todo o amparo que nós precisamos no nosso dia a dia. Muito obrigada. Agradecer em especial a equipe de marketing da nossa 7ª subseção, a comissão de marketing, presidida pelo Dr. Danilo Nunes. Agradecer a Luciana Gomes, a Adelaide Lavanini, porque sem eles, muito do que a gente tem feito não seria possível. O trabalho de cada um de vocês tem sido essencial para o nosso mandato, para tudo aquilo que nós temos feito. Agradecer à diretoria, a doutora Priscila, doutor Márcio, doutor Gazeta, doutor Antônio, porque vocês dão empenho de tudo acontecer. Nós trabalhamos com união, nós trabalhamos juntos, nós unimos as nossas forças e, juntamente com cada uma das comissões, muitas delas estão aqui, coordenadores e coordenadoras, nós temos conseguido exercer o nosso trabalho. E esse dia, como disse no início, é um dia especial. É um dia de celebrarmos 90 anos da nossa 7ª subseção. A Seccional São Paulo foi criada e 2 meses depois, a nossa 7ª subseção. 1932, março. São 90 anos de muita luta, de muita história. A nossa 7ª subseção foi fundada na Era Vargas. Nós sabemos que houve toda uma luta naquela época. Depois nós passamos por muitas lutas constituinte, diretas já, mudanças constantes no processo e no procedimento, a pandemia, que acredito que cada um de nós nunca imaginou que passaria por essa situação. Então, a luta não para. E como já muito bem ponderado pelo Dr. Gazeta e pelos demais que falaram, nós estamos aqui porque nós, advogados e advogadas, nós somos indispensáveis para a administração da justiça. Isso está na nossa Constituição Federal. Mas, além disso, conforme o nosso próprio Estatuto prevê, nós devemos e temos finalidade de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, pugnar pela boa aplicação da lei, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E aqui, todos esses homenageados, a doutora Vera, o doutor Custódio. Doutor Custódio, 82 anos de idade, 54 de inscrição na OAB. Doutora Vera, 83 anos de idade, 49 anos de inscrição na OAB. Eles são exemplos para nós, aqueles que já estão caminhando há algum tempo e aqueles que estão começando a caminhada. São exemplo de persistência, de luta, de defender os nossos direitos, os direitos do cidadão e da cidadã, defender a Constituição, defender o cliente. É isso que nós fazemos. Os nossos todos ex-presidentes e ex-presidentas ou presidentes, como preferirem, vocês fizeram e continuam fazendo história na nossa 7ª subseção. Como muito bem pontuado pelo Dr. Samir, cada um contribuiu e tem contribuído para a nossa advocacia local. E o que nós buscamos e que nós
sempre temos que buscar é estarmos unidos. Como o Dr. Samir colocou, o Dr. Gazeta, nós somos uma instituição classista. Nós precisamos valorizar a nossa advocacia. E esse dia, por que celebrar esse dia? Porque nós precisamos, sim, estar na história. São 90 anos. Não é pouco tempo. 90 anos de luta. 90 anos da nossa subseção. E aqui nós temos advogados e advogadas que fazem toda a diferença na nossa caminhada, na nossa luta, no nosso dia a dia. Então, esse dia tão especial para todos nós, que ele fique na história. Para sempre estaremos aqui registrados nessa solenidade, 90 anos da 7ª subseção de Barretos, nesse dia 11 de agosto, dia do advogado, dia da advogada. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de nós. E sim, vamos celebrar. Inclusive, hoje à noite, nós temos o sarau da advocacia, com colegas cantando e cantando. Continuaremos as celebrações. Agradeço aqui a Josi também pelos mimos, e ela estará hoje à tarde, durante toda a tarde, lá na casa, também oferecendo um pouco mais de mimo para cada um de nós. E vamos celebrar. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. O nosso trabalho é indispensável. E nós merecemos não só essa homenagem, mas muitas e outras que virão. Obrigada. Eu quero, neste momento, reforçar os agradecimentos, em primeiro lugar, agradecer à equipe da OAB, que sempre colabora ativamente para qualquer evento. Agradecer muito à equipe aqui da Câmara Municipal. Por favor, leve, o Chafei, os nossos agradecimentos à presidência, evidente, mas também a toda a equipe da Câmara, que está sempre tão cuidadosa aqui. Agradecer a equipe da TV Câmara e avisar que nós estamos agora, a partir de agora, na TV Câmara, ainda sem data, né, para apresentação. Assistam a TV Câmara. Uma hora vocês vão se ver lá. Mais fácil. Agradecer também a Josi, mais uma vez, e dizer que hoje à tarde, quem quiser fazer uma sessão de beleza, pode passar na Casa da Advocacia, que ela vai estar de plantão lá, apresentando os produtos da Mary Kay. Convidar vocês para, passando no Norte Shopping Barretos, entrarem na sala onde está exposta a história desses 90 anos. Uma exposição feita a partir do trabalho da historiadora Carla Armani, bem em frente ao do Vale Café. Está belíssima a exposição e surpreendente. Passem por lá, entendam um pouco mais a nossa própria história. E convidá-los, finalmente, para o sarau, hoje à noite, no Café Bravíssimo, e não apenas para irem desfrutar, mas também para se apresentar. O microfone vai estar aberto. Quem quiser declamar, cantar, falar, está aberto o microfone lá. E agora nós damos oficialmente por encerrada essa sessão solene. Quero deixar a vocês um bom dia e os meus parabéns. Obrigada. Gostaria apenas de convidar os presidentes, por favor, aqui na frente, para que a gente faça uma foto, assim como